Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Quem nunca fez uma loucura por amor, levanta a mão. E quem já fez? Então, esta história do Luiz é uma história de amor. Pelo menos começou como uma história de amor, mas acabou com decepção e para fechar, foi uma história de terror. Vamos ouvir o relato? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E bora pro relato? Olá, me chamo Luiz e tenho 55 anos. Sou natural do estado do Paraná. Prefiro não revelar a cidade. E este relato que irei contar aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 27 ou 28 anos. E ele foi assim. O ano era 1996. Quem tem a minha idade sabe o que era o Orkut e o MSN na época. Então, eu conheci uma moça através do Orkut. Ela se chamava Cauana e tinha 22 anos de idade. Depois de algum tempo de conversa, ela me passou seu endereço do MSN e começamos a conversar por lá. Foram meses de conversa. Aquela época, a internet era muito difícil e cara. Eu ia em lan house para conversar com ela. Ficava horas e gastava bastante dinheiro. Com o passar dos meses, eu acabei me apaixonando por ela. Ela tinha até então me enviado 2 fotos e para mim era o suficiente. Eu sonhava em conhecê-la. Foram 6 meses de conversa pelo MSN até que trocamos os números de telefones. Mas não números de celulares como hoje, era telefone fixo mesmo, que por sinal, qualquer ligação interurbana custava R$1 de tão cara que era. Então eu usava o famoso e antigo orelhão. A gente comprava o cartão nas farmácias ou mercados e vinha com 30 ou 50 créditos. Mas como se tratava de interurbano, comia muito rápido os créditos. Mas um cabra apaixonado não ligava para gastos. Por isso eu tinha um monte de cartão, até que comecei a colecionar. Usei uma vez o telefone de casa para ligar para ela, mas me arrependi. A conta veio bem cara. Eu às vezes saía tarde da noite para ligar para ela. O orelhão mais próximo da minha casa ficava no mercado, cerca de uns 5 minutos andando, mas eu não estava nem aí. Com quase 1 ano de conversa, eu disse que quando desse eu iria vê-la. Ela me dizia que morava em Santo André, São Paulo, uma cidade que ficava para diante de Campinas. Eu tinha um Cadete verde na época, um verde metálico, era um baita carro. Ele era 1.8 e eu pagava financiamento dele, então ir até ela não seria problema. Eu só não tinha tempo por causa do meu emprego. Só que algum tempo depois eu acabei saindo do trabalho e recebi uma indenização bem boa pelo tempo trabalhado. E foi aí que coloquei minha vontade de conhecê-la em prática. E cada ligação eu falava para ela que iria visitá-la na sua cidade. Ela somente dizia, tá bom. Mas não via muita empolgação da parte dela, até que um dia dei uma data, e uma semana antes desta data peguei meu carro e parti em direção a São Paulo. Eu tinha uns primos que moravam no interior de São Paulo, que era Caminho, uma cidade chamada Cajati, e eles estavam tocando um restaurante em frente a uma empresa na região chamada Bung, era bem famosa. E ela era movimentada por caminhoneiros que iam carregar e descarregar. Eu parei na casa deles, pois haviam anos que não os via. Fiquei uns 3 dias na casa deles, conheci o restaurante, até ajudei com o movimento. Era uma baita empresa e o restaurante ficava bem na entrada. Lá servia café, almoço, lanche e janta. Abria às 7 da manhã e fechava às 11 da noite. A família se revezava nos horários.
Atrás do restaurante tinham chuveiros, pois alguns caminhoneiros posavam, esperando carga para bem cedo. Mas, enfim, meu objetivo não era ali, e sim conhecer minha amada. Liguei algumas vezes para ela nesses 3 dias e disse que já estava em São Paulo, que dia tal estaria na cidade dela. Pedi o endereço, mas ela disse que me daria quando eu estivesse lá. Nunca estranhei nada, como disse, estava apaixonado. Eu já tinha contado para os meus primos da minha aventura e do meu real motivo daquela viagem. Eles me parabenizaram, pois eu já dizia que ela era minha namorada. Então, no dia planejado, parti em direção à cidade dela. Saí bem cedo. Demorei acho que umas 6 ou 7 horas até chegar na cidade de Campinas. Cheguei já era final de tarde. Um dia antes de sair, liguei para ela e disse que estava indo. Ela não me parecia muito empolgada não. Quando cheguei em Campinas, dei entrada em um hotel. Não queria ir direto para a casa dela. Eu descansei naquele dia daquela viagem. Depois que eu dei uma descansada, eu saí. Na cidade, encontrei um orelhão e tentei ligar para ela, mas ela não me atendeu. Então eu pensei, ela não atendeu porque já é tarde, ela deve estar cansada. Amanhã cedo eu ligo para ela e pego o endereço e vou. Levantei bem cedo naquele dia e muito empolgado. Tomei um belo café, tomei um belo banho, coloquei uma roupa nova e fui até o orelhão que ficava na praça. Esperei dar umas 10 horas para não ligar muito cedo, pois segundo o que ela sempre me falava, ela trabalhava em casa. Mas para minha surpresa, ela não atendeu. Deu meio-dia, almocei e lá por umas 2 horas liguei de novo e nada. Confesso, o meu coração acelerou. Aquele dia eu liguei várias vezes para ela e nada dela me atender. Lembro que andei muito pela cidade. Tinha uma praça com uma feira com várias coisas legais. Até comprei um presentinho para ela. O dia passou, a noite chegou e eu não tinha conseguido falar com ela. A gente pensa muita coisa, menos que tudo aquilo que vivemos na internet poderia ser uma grande mentira. Resumindo a história, fiquei 10 dias hospedado naquele hotel e ela simplesmente desapareceu. Aí a ficha começou a cair. Fui enganado todo aquele tempo, viajei à toa e tudo desmoronou. Já certo que tinha caído no conto da carochinha, dei saída do hotel, já era final de tarde e fui em direção à minha cidade. Tava uma chuva bem forte naquele final de tarde. Eu me perdi no caminho de volta. Eu paguei vários pedágios e, me informando, eu acabei caindo em uma serra lazarenta de alta, chamada Serra do Azeite. Que medo de descer aquela serra cheia de curvas. Já era de noite e chovia muito, mas me disseram que o final daquela serra daria em algumas cidades do interior, inclusive a cidade de Cajati. E foi para lá que calculei em ir. Cheguei lá de madrugada. Meus primos se assustaram, então contei a eles a minha desventura e fui dormir. E no outro dia, bem cedo, eu acordei com uma proposta da minha prima. Ela me disse: "Por que você não fica aqui um tempo e nos ajuda no restaurante? Estamos precisando." Eles tinham um carro. O marido dela deixava ela e as filhas no restaurante, que dava cerca de uns 30 minutos, e voltava para a cidade fazer as compras. E comigo lá dava para dividir a tarefa usando o meu carro. Para chegar no restaurante tinha um trevo nos limites da cidade. Aí a gente pegava uma estrada de chão, que era logo após uma ponte, que dava cerca de uns 7, 8 quilômetros. Quando começava a estrada era mato dos dois lados e tinha bem pouca iluminação. As luzes eram boas até antes de começar o mato.
Haviam algumas casas e algumas empresas, e depois que ela terminava, era onde começava a empresa, onde o restaurante se localizava. Eu acabei aceitando a proposta da minha prima, pois não queria voltar para casa. Eu estava bem deprimido e nem ia saber o que dizer para a minha família. Sim, eles sabiam da Kawane. A minha mãe sempre dizia: filho, este negócio de conhecer pessoas pela internet nunca dá certo e é até meio perigoso. Mas quem disse que a gente ouve? Eu comecei a trabalhar no restaurante. Lá eu fazia de tudo. Já cedo eu levava a minha prima e as meninas. Meu primo ia direto fazer as compras. E foi legal. E já tinha se passado uns 3 ou 4 meses que eu estava lá. Apesar do calor dos infernos, era um bom lugar para se morar. E nesse tempo eu peguei gosto por fazer Cooper. Sempre que dava, eu saía correr pela cidade. Às vezes ia até o restaurante correndo e deixava o carro para minha prima ir com as meninas. Acho que emagreci uns 10 quilos. Com as corridas, além de emagrecer, aquela depressão da Kawane passou. Nada que o tempo não apaga, né? Mas toda essa história estava prestes a se transformar em uma história de terror. Às vezes eu corria à noite, mas não muito tarde, e pela cidade, pela iluminação. Eu não ia toda noite por restaurante, tinham dias que o movimento era mais fraco, aí eu saía a correr. Em uma noite que eu ia trabalhar, eu tive uma ideia de jirico. Não sei o que me deu. Eu levei a minha roupa de corrida no carro e disse para minha prima que naquela noite eu iria voltar para casa correndo e que ela ficaria com o carro para ir embora depois. Ela não disse nada, só concordou. Aliás, ela perguntou se eu não tinha medo, pois o caminho era meio escuro e à noite praticamente não tinha movimento de caminhão ou carro. E eu disse que nada. Já fiz este trajeto algumas vezes e é bem tranquilo. O trajeto todo até a casa da minha prima correndo dava cerca de 1 hora. E assim eu fiz. Lá por umas 10h30 da noite, como o movimento estava fraco, eu disse: tô indo. E fui. Eu saí que nem um mané, correndo no escuro. Até então, eu não tinha sentido medo, até achei uma boa aventura. Mas quando já tinha passado da metade do caminho, eu senti que algo me acompanhava pelo mato do meu lado direito. Aí confesso que me deu um calafrio e de novo, a minha ficha caiu e eu falei para mim mesmo: homem, o que você está fazendo 1 hora dessas correndo em uma estrada deserta? A aventura começou a se transformar em pavor, pois toda vez que eu olhava para o lado, via uma sombra que me acompanhava, pois o mato não era todo fechado. Eu acelerei o passo e parece que aquela estrada se alargava e nunca chegava à bendita ponte, e aquilo foi me acompanhando. Quando eu avistei a ponte, que logo depois a iluminação melhorava e começavam as casas, quase me caguei nas calças de tanto alívio que senti. Eu dei um pinote até chegar na ponte. Antes de atravessar, tinha uma área que era bem iluminada. Era onde o mato terminava e tinha um espaço aberto. Meu Deus, o que eu vi fez a minha alma sair do corpo e voltar. Era como se fosse um homem muito alto, mas ele tinha cara de cachorro, orelhas grandes, olhos amarelos, e o jeito que ele me olhou foi a coisa mais aterrorizante que alguém pode sentir. Ele tinha os braços longos e era bem magro. Mas ele somente parou ali e ficou me encarando, e eu fiquei congelado. Recuperando a minha consciência, eu saí numa disparada tão forte até o começo da cidade que acho que nenhum carro me alcançava naquele momento. Cheguei na casa da minha prima e parece que minhas pernas tinham ficado no caminho, pois não sentia nada, e quando olhei, elas estavam lá.
Eu parei por vários minutos pensando naquilo e percebi que fui acompanhado por aquele ser horrível todo o caminho e que se ele quisesse me atacar, ele teria saído do mato e teria me estraçalhado, mas não sei o porquê ele só me acompanhou. Eu não contei nada para os meus primos, eles iam rir de mim e duvidar. Guardei aquela experiência macabra só para mim e só hoje estou contando. Fiquei cerca de 1 ano morando com eles. Voltei para minha terra, arrumei outro emprego, mas não esqueço do dia que saí da minha casa para conhecer uma princesa e acabei tendo um encontro com o temido lobisomem. Tá aí, galera, o relato do meu xará, o Luiz. Que susto, hein? Que aventura que esse rapaz viveu. Uma aventura aterrorizante e inesquecível. Se gostaram desta história e querem ouvir outras, deixem o seu like, ativem o sininho para não perder o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Boa noite!